Oi pessoal, vamos falar um pouquinho sobre água? Vamos chamar a Carlinhos Brown então para falar sobre água mineral. Olha a água mineral. Não, melhor não. Eu como cantora acho que eu sou um pouco melhor como professora de biologia. Bora lá? Qual a quantidade de água que a gente deve beber por dia? Existe uma conta para a gente conseguir fazer esse cálculo, para a gente calcular. A maioria das pessoas fala, você tem que beber no mínimo 2 litros de água por dia. Mas isso vai estar de acordo com a massa da pessoa, né? Com quanto essa pessoa pesa, né? Então as pessoas que pesam um pouquinho mais têm que ingerir um pouquinho mais de água. E as pessoas que pesam um pouquinho menos têm que ingerir um pouquinho menos de água. Existe um cálculo que geralmente a gente faz que é em torno de, mais ou menos assim, ó, você vai pegar 35 e vai multiplicar, que esses 35 na verdade é 35 ml de água. Você vai multiplicar pelo seu peso, então esse valor não vai mudar. Aí aqui você vai colocar a sua massa. E quando você faz essa multiplicação, no meu caso que pesa 60 quilos, isso daqui vai dar 2,100, né? 0, 30, 3, 18, 2,100. 2,100 o quê? 2 litros e 100 ml de água que eu devo tomar por dia. Então, inclusive, tem coisa mais gostosa do que água geladinha? Ainda mais num dia muito quente, né? Que seja muito calor. Mas qual que é a função da água no nosso corpo? Geralmente a gente fala assim, 70% do nosso peso é água, 70% da nossa massa é água. Isso significa que se eu pegar uma pessoa de 100 quilos e colocá-la dentro de uma estufa a 80 graus Celsius e deixar lá, lógico que eu não vou fazer isso, suponhamos, né? É que a gente tem uma veia psicopata, mas a gente não pode colocar assim, né? Mas só de brincadeira. E tirar aquela pessoa que tinha uma massa corporal de 100 quilos e pesar ela depois, que evaporar toda aquela água que estava dentro do corpo dela, quanto vai me sobrar, né, de massa seca, de biomassa seca? Vai me sobrar ali mais ou menos 30 quilos, porque os outros 70 quilos, né, eles evaporaram porque eram compostos por água. Então, quando alguém chegar em você e falar, você está gordinho, você já olha e fala assim, gordinho não, eu estou hidratado, né? Porque 70% do meu peso é água. Mas quais são as funções da água no nosso corpo? Quais são as principais funções? O pessoal da química geralmente fala que a água é um solvente universal. E dentro do nosso corpo ela funciona bem como um solvente realmente. Porque ela tem a capacidade, né, de dissolver a maioria das substâncias que a gente tem no nosso corpo, a água entra ali para dissolver. Então ela é um importante solvente universal que a gente tem. Outra função importante, reações químicas. Tanto no processo de fotossíntese, quanto no processo de respiração celular, a gente vai ter a água participando. Ora como produto, ora como reagente, né? Mas ela vai estar favorecendo as reações químicas a acontecerem no nosso corpo. Outra função da água no nosso corpo, transporte de substâncias. Isso fica fácil quando a gente pensa no sangue, né? Nosso sangue é líquido, composto principalmente por água. O plasma tem muita água. E por que a gente precisa desse sangue líquido com essa quantidade enorme de água compondo aquela situação? Principalmente para facilitar o transporte de substância, o transporte de anticorpos, os transportes que vão acontecer dentro do nosso corpo, a gente depende deles. Tá? E uma regulação térmica também, é o nosso ar-condicionado que a gente tem embutido no nosso corpo. Quando a gente vai fazer uma atividade física e a gente esquenta demais, considerando que a nossa temperatura tem que estar em torno de 36,5, 37 graus Celsius, a gente começa a aquecer, o que automaticamente acontece? A gente começa a transpirar, né? Forma aquelas pizzas em volta do braço, né? Aquele cheiro não muito agradável. Mas a gente tem a água aí fazendo o quê? Regulando a temperatura. Quando a água encosta na nossa pele, ela rouba essa temperatura que está aquecida e com isso ela consegue evaporar. Então a gente tem a água vindo para a nossa pele, resfriando a nossa pele, essa superfície corporal, para conseguir evaporar, né? Ou quando a gente vê o crush da gente, que a gente fica mais em cima, a gente acaba também, né, acelerando os batimentos cardíacos e acaba eliminando a quantidade de suor. Mas a quantidade de água, ela vai variar. E ela varia de acordo com 3 coisinhas principais. De acordo, por exemplo, com a espécie, né,
Vamos supor, quando eu penso numa medusa, 98% do corpo da medusa é água, por isso que até a gente chama ela como água viva. Imagina, 98% do corpo de uma medusa ser água. Ela é até meio transparente, de tanta água que ela tem. De acordo com o quê? Com a idade também. Então a gente vai ter a água variando de acordo com a idade. Quanto mais velha uma pessoa, menos água ela vai ter no corpo dela. Então uma dica de beleza é beber bastante água, tá? Para você conseguir te manter o seu metabolismo mais ativo, né? E mesmo dentro do meu corpo, a gente vai ter quantidade de água diferente dependendo da região, dependendo do tecido que a gente está analisando. Então, se a gente pensa, por exemplo, no tecido ósseo, é muito claro na cabeça da gente que ele tem uma pouca quantidade de água, né? Não que ele não tenha, ele tem, né? Porque apesar de algumas pessoas acharem que o tecido ósseo é um tecido morto, né? Que é um tecido ali que está ali estático, ele está tendo algumas reações químicas acontecendo, diferente do cérebro, que tem uma quantidade maior de água e vai ter uma quantidade muito maior de reação. A água, então, ela vem para facilitar o quê? O metabolismo, né? Quanto mais água a gente tem no nosso corpo, mais acelerado é o metabolismo que a gente está conversando. Então, vamos só relembrar algumas coisas, então. A água varia de acordo com 3 pontos. A idade do indivíduo, a espécie da qual a gente está falando, se é um pé de alface, se é um animal, qual o animal que é, e de acordo com a idade desse organismo. Príncipes e princesas, façam essa anotação e qualquer coisa a gente está por aí.